Olá, você vai ver nessa edição. TCE aprova a resolução normativa que garante o direito dos usuários. Conselheiros apreciam tomada de contas envolvendo o Legislativo de Várzea Grande. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do TCE de Mato Grosso aprovou uma resolução normativa que garante os direitos do usuário dos serviços públicos no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O documento dispõe também sobre a regulamentação do Conselho de Usuários. Veja como foi esse julgamento. A resolução normativa apreciada e aprovada em plenário garante os direitos de participação, proteção e defesa do cidadão no âmbito dos serviços públicos do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Considerando que a Constituição Federal assegura esses direitos e que a Lei de Acesso à Informação também atende à demanda da sociedade pelos serviços públicos, além de outros amparos jurídicos que embasaram essa resolução. O documento, elaborado pela Corte de Contas, dispõe sobre a regulamentação do Conselho de Usuários previsto na Lei nº 13.460 de 2017. Que será objeto de norma específica deste tribunal e em consonância com uma orientação nacional para os tribunais de contas brasileiros. Iniciativa pioneira da Ouvidoria Geral do TCE. É como se fosse o PROCON dos usuários dos serviços públicos. E está tendo toda uma ação nacional da TRICOM e do Instituto Rui Barbosa para solicitar um movimento junto a todos os tribunais de contas do Brasil para estimular, como fizemos com as pequenas microempresas, como fizemos com as ouvidorias, que os tribunais ensejam uma reação para que todas as instituições criem o Conselho, né? A resolução ainda dispõe da divulgação de uma carta de serviços ao usuário, com o objetivo de informar sobre os serviços prestados pelas unidades que compõem a instituição, apresentando, por exemplo, os requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço e as principais etapas. As unidades aqui do Tribunal de Contas também terão que se adequar às disposições contidas nesta resolução normativa num prazo de 120 dias, a contar da data de publicação, devendo informar o cumprimento das normas à presidência da Corte de Contas. A não execução da normativa ensejará a adoção das medidas administrativas e disciplinares cabíveis aos responsáveis conforme cada caso. Iniciativa que, segundo o presidente e conselheiro José Carlos Novelli, ampliará os direitos do usuário de serviços públicos. Aprovado por unanimidade. Parabéns, conselheiro Joaquim. Eu cumprimento Vossa Excelência pela agilidade e pela disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma tomada de contas ordinária envolvendo a Câmara de Várzea Grande foi julgada regular pelo Pleno do TCE de Mato Grosso. Entenda o porquê na reportagem a seguir. Em cumprimento a um acórdão de 2019, uma tomada de contas ordinária envolvendo a Câmara de Várzea Grande foi instaurada pelo TCE a fim de identificar os responsáveis por supostos valores lesivos ao erário, decorrentes da não comprovação da prestação integral dos serviços mensais de assessoria contratados, conforme obrigações estipuladas em 2 contratos firmados pelo Legislativo Municipal em 2017 e 2018. O relator desse processo, o conselheiro Antônio Joaquim, identificou que não foi estabelecido nos contratos a obrigatoriedade da empresa apresentar relatórios mensais. Ainda assim, na análise dos autos, foram constatados pagamentos e documentos relativos a um deles. A ausência de alguns relatórios mensais por parte do fiscal do contrato, que sequer foi chamada nesses autos, não condiciona a inexecução dos contratos, de modo que não visualizo que os pagamentos realizados foram ilegítimos ou que caracterizaram dano ao erário que condicione a devolução dos recursos dispendidos. O conselheiro relator votou então pela regularidade dessa tomada de contas ordinária, fazendo recomendações à atual gestão da referida Câmara de Vereadores. Eu ressalto, todavia,
que realizei recomendações no voto integral no sentido de alertar a gestão quanto à necessidade de se evitar a contratação de empresa para a prestação desse tipo de serviço quando existir o servidor do Legislativo para executá-la, bem como, quando realizá-la, efetuar a correta fiscalização da execução dos contratados, realizando o pagamento apenas após a comprovação e a apresentação de relatório de atividade, o que deve ser previsto em contrato. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!